Número 8 do Rabashi. O que é que eu recebi no coração do meu trabalho? Aquele tem que estar alegre por ter uma deficiência na espiritualidade, mesmo que as pessoas não tenham nenhum interesse na espiritualidade. Assim, quando a pessoa aprecia isto, ainda que não seja tão importante para ele, então esta pessoa aprecia e ele procura dar gratidão ao Criador por isto, e isso lhe causa a importância da espiritualidade, e daí a pessoa pode estar feliz. Através disso, a pessoa pode ser recompensada com devekut, adesão, como diz Baal HaSulam. O bendito é aquele que escutam as bênçãos. Quer dizer, aquele que se regozija de dar alegria ao Criador, essa pessoa sente que o Criador o bendiz ao dar-lhe certas sensações de Kedushá, santidade. Então, o bendito se adere ao bendito, e através dessa totalidade ou perfeição, a pessoa pode aproximar-se à adesão, alcançar a adesão. Parágrafo número 9. Escritos do Baal HaSulam, chamate número 1. Não há outro além dele. Quando a pessoa se sente a sua aproximação com a divindade, quando sente alegria e bendiz por ter recebido do Criador, então também a pessoa deve dizer que a alegria da pessoa é porque primeiramente há uma alegria em cima, quer dizer, dentro da sabedoria sagrada, da Serinah sagrado, e por ser capaz de trazer o Criador próximo a ele, e ele não tem que enviar, não tem que se afastar, e aquele que, quando há alegria, é para deleitar a Shekhinah, e aí ele está em concordância com o cálculo de baixo, de que quando há uma alegria da primeira parte, soma-se uma alegria para o total, e através desses cálculos ele perde a individualidade e evita de ser pego pela Sitra Hara, de receber pelo seu próprio benefício. O Rabi diz, aqui podemos ver, temos que colocar atenção para ver que a nossa alegria unicamente provém do estado geral da dezena. Unicamente de acordo ao estado da dezena, podemos examinar o nosso estado próprio. Não há um estado próprio pessoal. Eu estou nas estações do meio ambiente, na sensação do meio ambiente, da dezena, e que sempre estou continuamente me edificando com isto. Não tenho nenhuma sensação pessoal, não vejo nada disso. Apontar o que é bom, mal, com os amigos, de uma forma pessoal, geral, fisicamente, mentalmente, corporalmente. Ainda apesar de tudo isto passa pela dezena, e aí começamos a ser sócios com todos eles, e eu começo a senti-los através do meu corpo, da minha pele, dos meus ossos. Ainda é assim, e é assim como se vai de um estado onde a minha personalidade ou a internalidade desaparece, e unicamente a dezena provém daí, mas também a dezena com os amigos de todos eles se voltam. Isso se converte num campo espiritual. É como este lugar que esteja parado, está em pausa para poder servir à revelação do Criador, a ser um lugar para que a força de outorgamento more, e na medida em que nós temos uma qualidade de outorgamento a Ele, e depois temos essa força que nos preenche, de acordo com a equivalência de forma,
Isto é como a conexão entre nós deve ser trabalhada. O principal é que devemos seguir construindo a infraestrutura principal, a dezena. E uma vez que nós nos perdemos aí, começamos a sentir a todos os demais, e é aí que nos convertemos, nos tornamos mais adequados para a luz superior. O Criador quer aparecer aí. Então sustentamos a alegria em comum, em um esforço comum, em todas as nossas ações provém da nossa conexão, onde cada um perde a individualidade. E aí avançamos. Sim. O regozijar com o amigo, assim nos diz que não sabemos o que fazer. O que se chama deleitar o Criador, o Rabi. Fazer com que os amigos estejam alegres, quer dizer que necessitamos nos conectar. Quando nos conectamos, percebemos que estamos felizes, mas estamos todos felizes juntos. Nos transformamos em um só. Não há um conceito de sermos mais felizes. Isso vem com picos, quer dizer que há uma adesão e o desejo de receber. Por todo o caminho que passou, depois se conectam a um nível superior, mas a dezena mesmo, porque faz essas ações a fim de poder converter-se em num lugar onde more a Shekhinah, para que o Criador possa morar aí. E assim é nosso trabalho. Mas depois de haver nos conectado, todo o nosso ponto é que se revele, e aí é onde nos damos a alegria. A nossa alegria é que o caminho que nos leva aí temos que desfrutá-los, e como estamos fazendo agora, para que ele se revele, é uma opção para que os nossos vasos entrem em reciprocidade com ele, onde estejamos em alegria completa. Qual é a relação do Criador com os seres criados? A escolha foi minha? Não está dentro de mim nem fora de mim, está na dezena. E a dezena não está fora de mim. Eu estou incluído aí. Eu estou integrado aí. Aos poucos o descubro dentro de mim e o transcendo. E assim acontece que a dezena no total se converte em a realidade completa que existe. E isto é tudo. Não temos pergunta por agora? Sim? Adiante. Eu quero continuar com a pergunta do amigo. Para ser feliz, nós vemos uns... Eu sorri para ele sorri para mim, isso eu posso entender. Mas se há certa alegria que nos conecta conjuntamente para sentir, são sensações, emoções. Você está dizendo que se nos conectamos, damos alegria ao Criador. Isso causa prazer a Ele? Nós nunca podemos... Sempre há alegria, não posso sentir por ele. Falamos assim, mas não compreendemos como se constrói essas coisas. Na espiritualidade nos damos conta que é tudo com respeito àquele que alcança. Não pode ser algo... O que alcanço está em mim mesmo. Isso acontece com aquele que alcança. Assim, o que é o Criador? É o vaso que criamos entre nós, o Boré. Venha e veja. É o vaso dentro da qual a luz se revela, e na medida em que a luz se revela,
E aí posso dizer o tanto de prazer que eu dou ao Criador. Isso é basicamente o que podemos dizer. Entretanto, não há um ser vivo aqui. E o Criador é que está apegado a mim. Mas quando tudo isso se revela e chega à satisfação da luz dentro da dezena, querendo dizer que o morador aparece na divindade, Shohen na Sheriná. Assim como é que fazemos uma conexão cada vez mais forte. Raiz 1, 2, 3, 4 é quando muda a Abaveima, se eleva a Abaveima, e há muitas mudanças aí. O despertar de cima e de baixo. E tudo provém do tanto que a dezena se encontra relacionada com o Criador. E assim nós fazemos a Kabbalah prática, os esforços dentro da dezena para poder descobrir o Criador e medir o tanto de alegria que estamos dando a Ele. E o Laranjai que aparece dentro de nós. Sim, diz o Rabi. Um amigo da Califórnia pergunta: aprendemos muitas vezes que não há Criador. Qual é a alegria do Criador? O Criador é o que nós descobrimos. Venha e veja. Extrato número 10 do Rabash 22. E quando nos envolvemos na Torá, a pessoa deve atrair a luz. E então, este é o tempo para a plenitude. Devemos crer no que dizem os sábios. Desde Mataná, de um presente, a Halem. A Torá é chamada Mataná, um presente. E aí está o fato de que a pessoa é permitida aprender, rezar e cumprir com as mitzvot e por 1 minuto ao dia. E isso também é um presente do Criador, já que há aí vários milhões e milhões para quem o Criador não deu a oportunidade de ser capaz nem sequer de pensar no Criador, ou nem sequer 1 minuto além. E portanto, enquanto estamos envolvidos na Torá, a pessoa deve estar feliz, porque unicamente com alegria é recompensado com atrair a luz da Torá. O Rabi diz: não há nenhuma medida melhor do tanto que eu estou encarando ao Criador, mas depois a alegria, porque todas as nossas medidas futuras, nossos refinamentos dessa alegria, de onde provém? Porque eu estou cheio? Não. Porque eu estou satisfeito ou restrito, restringido? Não. Tampouco não. Porque eu outorgo a ele? O que é exatamente eu outorgo? A causa lhe dou oportunidade para outorgar a mim, etc. Então há várias formas de alegria. Eu sinto, mas de onde começa isto? Começa da restrição. Quando eu não recebo nenhuma medida de alegria dentro do meu vaso própria de nenhuma forma. Então, desse ponto em diante, a alegria espiritual é com respeito a essa. Não continua a fala o tradutor. Como sentimos que a alegria é sentida na difusão? O Rabi diz: na difusão temos que sentir confiança, alegria, uma sensação de ver o nosso propósito na essência. Só pelo apoio mútuo. São as sensações que temos que mostrar com quem entra em contato conosco, em certos tipos de contatos soltos conosco. E ao demonstrar isto, certamente
chega a uma boa difusão, porque ao que se transmite de uma pessoa a outra é somente a impressão. E vemos que há pessoas que passam por nossos círculos, eles absorveram certo tipo de alegria, certas sensações boas, mas ainda assim não há uma completa impressão. E não há sentido que possa colocar esse estado pela eternidade, manter esse estado na eternidade. Não sentem que trazemos essa confiança e que sempre podem fazer algo que despertem nele, que possam avançar assim na vida. E assim também necessitamos aprender como podemos nós impressionar, inspirar a audiência de dentro de nós, na forma se convertam independente de nós e venham ao estudo e aprendam também como adquirir essa sensação, para que se convertam em sensações deles mesmos. Seguinte extrato dos escritos do Rabash, extrato número 11. Quanto maior seja o número do coletivo, maior será a força do coletivo. Produz uma atmosfera mais forte da grandeza e importância do Criador. E nesse momento, o corpo de cada pessoa sente que considera qualquer coisa que queira fazer pela divindade, que significa outorgamento ao Criador, uma grande fortuna, que ele foi privilegiado de estar diante daquelas pessoas que foram recompensadas com servir ao Rei. E nesse momento, cada pessoa que ele faz o preenche de felicidade e prazer, porque agora ele tem algo pelo qual servir ao Rei. E assim pode caminhar a todo dia num mundo de prazeres e felicidade. Extrato número 12 da carta número 40 dos escritos do Rabash. O que é que a pessoa pode fazer se ele sente que tem um coração de pedra com relação aos amigos? Desculpam que o escrevam. Cada um deve sentir que tem um coração de pedra. O conselho é muito simples. A natureza quando se raspam duas peças, quando raspam a pedra uma com a outra, o fogo ou as centelhas aparecem, e quando começa a compartilhar com o amigo, isso começa a aparecer, porque o amor do amigo aí começa a aparecer, e ele pensava que era o único que se preocupava por si mesmo, mas no minuto em que descobre que o seu amigo se preocupa com ele, isso evoca nele uma felicidade imensurável, e já não pode somente preocupar por si mesmo, porque o homem só pode trabalhar onde sente prazer, e devido a que já começa a sentir prazer em preocupar-se com seu amigo, naturalmente ele não pode pensar mais em si mesmo. Assim, repetindo, no minuto em que descobre que o seu amigo se preocupa com ele, isso se desperta nele um prazer imensurável, e já não pode mais se preocupar por si só. Passamos para o extrato número 13 do Zohar para o povo. Veja que bom e que prazeroso é que os irmãos se sentam juntos. Estes são os amigos quando se sentam juntos e não estão separados uns dos outros. À primeira instância, parece que são pessoas que estão em guerra, querendo matar um ao outro, e depois regressam a estar em um amor fraternal, e o Criador diz a respeito deles: veja que bom e prazeroso é que os irmãos se sentam juntos. A palavra também chega a incluir a Shekhinah com eles, mas ainda o Criador escuta as suas palavras e ele está em contentamento e deleite com eles, como está escrito. Então aqueles que temem ao Senhor
falam um com o outro, e o Criador escuta e o ouve, e o livro das lembranças são escritos diante dele. E vocês, amigos que estão reunidos aqui, como estavam nessa fraternidade de amor prévia, assim devem repartir que o Criador se regozijam com vocês e lhes tragam a paz. E por méritos seus haverá paz no mundo, como está escrito. Pelo benefício dos meus irmãos e meus amigos, direi que a paz esteja contigo.